E aí galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Bruno Felipe e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Resenhas Cristãs. No vídeo de hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre o livro As Dispensações, dos autores Jacques-André Monard e Christian Brind. Esse livro aqui que me foi cedido pela editora DLC, ou Depósito de Literatura Cristã, em parceria. E eu gostei muito dessa parceria, desse livro em especial, porque é um tema que eu conheço pouco. A minha igreja sustenta essa teologia aqui, porém, eu nunca a estudei de maneira um pouco mais aprofundada. Então eu tinha apenas alguns vislumbres, alguns relances da doutrina, mas não conhecia muito bem. Mas esse livro aqui, junto com o panorama bíblico que eles me enviaram também, me ensinou muito e me ajudou a compreender melhor sobre as 7 dispensações na Bíblia. Agora, o que são essas 7 dispensações? A palavra dispensação, ela é um equivalente grego ao sinônimo economia, administração. É como Deus ele administrou o tempo, o ser humano, ou a salvação do ser humano ao longo da história. E aqui ele vai apresentar pra gente 7 dispensações. Não sei se dá pra ver muito bem aqui, ó. Inocência, consciência, governo humano, promessa, lei, graça e reino milenar. Tá bom, foi ler? São 2 autores que escreveram 2 livros diferentes, juntaram e fizeram um único livro. Como que são feitas essas dispensações? Em primeiro lugar, a Era da Inocência foi quando Deus criou o homem, criou Adão e Eva e colocou-os no jardim. Nessa época não havia lei para obedecer, a não ser a lei de não comer do fruto proibido. Fora aquela lei, não tinha mais nenhuma lei, regra, não tinha mais nada. Só tinha que obedecer uma única lei. Infelizmente, o ser humano ele falhou nessa dispensação, desobedeceu a Deus e foi expulso do jardim do Éden. Deus aplicou ali um juízo sobre o ser humano. E assim acaba a primeira dispensação, com uma grande tristeza e expulsão do homem do jardim. Depois vem a consciência, que é a era após o jardim. E a principal característica dessa dispensação é que não tem lei, o homem fazia o que ele quisesse. Ele tinha a história de Deus, a história de Adão, de Eva, de Enos, Sete. Ele sabia que os pais contavam as histórias do jardim do Éden, mas Deus não se revelava diretamente às pessoas. Não tinha Bíblia, não tinha livro, pergaminho, não tinha nada. Simplesmente cada um ficava com a sua própria consciência. Obviamente, essa dispensação também acabou em juízo. Deus vai aplicar um juízo do dilúvio sobre a humanidade, porque o coração do homem ficou cada vez pior, pior e pior. Então, o homem não perdurou muito tempo durante essa dispensação e Deus aplicou um juízo e puniu o ser humano com o dilúvio. Logo após a consciência veio o governo humano. Ou seja, o homem ali, ele tinha o poder de punir o outro ser humano. Não era Deus quem punia o homem, era o homem que punia o homem. Logo depois que Noé saiu da arca, caso outra pessoa matasse, assassinasse ou fosse muito ruim, o homem poderia governar sobre o outro homem. Ele poderia punir ou assassinar o outro homem para aplicar ele mesmo o juízo ali humano. Como se o próprio homem tivesse um mini governo em cada lugar e ele mesmo punia. Obviamente, com o tempo, esse governo humano acabou se destruindo automaticamente. Começaram a construir a famosa Torre de Babel para fazer com que um governo único dominasse todo o mundo. E Deus não se agradou disso e, mais uma vez, aplicou um juízo sobre toda a terra, separando as línguas. Deus viu que não era bom que o homem tivesse um único governo sobre toda a terra. Logo após o governo humano, vimos a Era da Promessa. O que era da promessa? É a época patriarcal, onde Deus se revelou para Abraão, Isaac, Jacó, foi fazendo a promessa, foi se fidelizando a eles, a promessa da salvação. Toda aquela promessa que foi feita para Israel foi nessa era. Eles não viram a promessa se cumprir, mas eles receberam a promessa e Deus se comunicava diretamente com eles com uma frequência relativamente baixa. Obviamente, essa era também acabou em juízo, quando que as pessoas foram levadas ao Egito exatamente por, na sua maioria, desobedecerem a Deus. Apenas José foi poupado porque ele era fiel a Deus. Então José, ele era fiel a Deus. José e seu pai Jacó, eles foram para o Egito, mas logo depois que aquela geração ali morreu, aqueles que não eram fiéis a Deus ficaram sendo escravizados no Egito. Ou seja, mais uma dispensação que acabou em juízo. Terminando
Terminando a dispensação do juízo, vem a dispensação da lei, onde Deus usa Moisés para tirar o povo do Egito e começar a criar leis, ordenanças, fundamentos, mandamentos e todo um governo completamente teocrático no meio do povo de Israel. Com o tempo, esse povo também foi pecando e, mais uma vez, a dispensação da lei acaba em total desgraça e juízo. Lá na época de Jesus, os dois estavam meio que dispersos, sob o domínio de Roma, e você já conhece um pouco da história, e aí Jesus vem, eles não aceitam Jesus como Messias, matam o Messias e etc. Então, o templo de Jerusalém é destruído. Então, mais uma vez, com o fim da dispensação da lei, mais um juízo é aplicado sobre o ser humano. Agora, inicia-se a era da graça, ou a dispensação da graça. O que é isso? É quando a salvação do homem não depende mais de regra, de lei ou de nenhum fundamento, a não ser a graça de Jesus, que nos oferece salvação por meio da fé. Ou seja, somos salvos pela graça por meio da fé, que nos é imputada por dom de Deus. Essa era é a que nós estamos agora, na dispensação da graça de Deus. E aqui que nós podemos também ajudar aquelas pessoas que têm dúvida em relação ao sábado ou algumas das leis de Moisés que eles acham que deveriam entrar em vigor hoje. Não, negativo. A dispensação da lei morreu. Nós temos agora a graça, os ensinos de Jesus e de Paulo através de suas cartas. Já na época da graça, que é a nossa época atual, ela também vai acabar em juízo. Mas que juízo é esse? É a tribulação. Pelo fato dos homens não aceitarem Jesus como o Messias, como o Salvador, e mesmo temos a Bíblia, a Palavra de Deus, um número imenso de igrejas, as pessoas continuam se rebelando contra Deus. E é exatamente por isso que essa dispensação vai acabar também em juízo na terra durante os 7 anos de tribulação, para punir os ímpios que não aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E aqui, quem crê nas dispensações também crê na doutrina de que o arrebatamento vai ser antes da tribulação. Justamente porque sempre antes do fim e dos juízos das dispensações, Deus nunca deixou um fiel de verdade passar por um juízo no final da dispensação. E na época da graça vai ser a mesma coisa. Os fiéis são retirados da terra para que os infiéis sejam punidos e talvez voltem e creiam no Deus de verdade. Terminando a era da graça, virá a dispensação milenar, que é a última dispensação, que é quando Cristo reina na terra após a tribulação. Ele vai passar 1000 anos literais, que é no que eu acredito que serão 1000 anos literais, reinando na terra. E ao fim desses 1000 anos literais, haverá mais um juízo, que é quando Satanás será solto por um período de tempo para poder enganar aqueles que ao longo do milênio começaram a não mais obedecer fielmente a Deus. E aí que entra o juízo após o reino milenar e também a última luta de Satanás contra Deus. E é aqui que Deus vai derrotar Satanás de uma vez por todas. Então, galera, esse é basicamente um resumo das 7 dispensações, tá bom? O que é legal nelas é o seguinte: Deus, ele tratou o ser humano de maneiras diferentes ao longo de cada dispensação. O fim de cada dispensação acabou em juízo e livramento dos santos e fiéis a Deus. E é por isso que nós cremos que nós vamos ser guardados da tribulação após o fim da dispensação da graça, porque apenas os infiéis ficarão aqui para sofrerem o juízo de Deus. E nós seremos como Enoque, que foi transladado, Noé, que ficou livre da arca, José, que morreu antes da escravidão. Todo mundo que foi fiel a Deus foi tirado da terra antes do juízo do fim da dispensação. E certamente não será diferente nessa penúltima dispensação. Agora, o termo dispensação também é sinônimo de época, era, período, economia, e Paulo usa esse termo era muito frequentemente no Novo Testamento. Então, embora a palavra não esteja na Bíblia, dispensação, a palavra era está na Bíblia. Assim como nós cremos também na Trindade, e essa palavra não está na Bíblia, nós sabemos que Deus ele se apresenta de maneira trina, ou seja, Deus se apresenta através do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Trindade, embora a palavra Trindade não esteja na Bíblia. Arrebatamento também não está na Bíblia, mas nós cremos no arrebatamento. Então, é uma palavra que não vejo problema em usar
contanto que se assuma que é sinônimo de período ou era do povo na terra. Então tá aí, galera, recomendo o livro, é muito bom. Vamos olhar agora rapidinho um pouquinho da diagramação e também do panorama bíblico que a editora da NC mandou para mim, ó. Muito legal, que ajudou muito para compreender melhor o livro. Vamos dar uma olhada? Então tá aqui, galera, o livro, essa aqui é a arte gráfica dele, ó. Então as 7 dispensações, inocência e consciência, governo humano, promessa, lei, graça e o futuro reino milenar. Aqui está a lombada, ó, bem bonitinha, as dispensações. Aqui está a parte de trás dele, a contracapa. E aqui, ó, todas as páginas tem uma marca d'água, tá vendo? Uma imagem no fundo, ó. Ela não é toda branca não, tem uma marca d'água aqui atrás. Então é um livrinho pequeno, uma diagramação boa, uma letra muito bem bonita e de fácil leitura. E aqui estão as partes que eu achei, como sempre faço, interessante marcar para reler no futuro, tá bom? Tá aqui, bacana, bonito e muito bem feito. Agora, temos também um panorama, que é um livro complementar a esse aqui. Tá aqui, ó, uma viagem pela história do homem, visualizando o plano divino de salvação. Você vai ver sobre as 7 dispensações através de um panorama. Olha, a primeira dispensação no Éden, tá aqui a segunda dispensação antes do dilúvio. Mostrou aqui um cronograma aqui, ó, os principais personagens, uma linha histórica. Então você vai ver cada dispensação aqui, ó, através de gráficos, explicações e mapas, para você poder compreender melhor sobre as dispensações. Então, olha só, é muito bacana, ó. Quinta dispensações, sob a lei. Tu tem aqui o Arca da Aliança, sacerdote. Então aqui, ó, olha só que legal. Isso aqui eu achei muito bonito também, que a história, né, desde o primeiro rei aqui, ó, após a divisão, Jeroboão e Roboão, até o último rei, cativeiro lá de Israel e cativeiro de Judá na Babilônia. Então, é muito bom para você entender a história de Israel e sobre como que as dispensações são feitas, separadas, administradas e controladas por Deus através da história. Então, galera, se você se interessa pelo tema dispensações, não deixe de conferir no site da editora. O link para comprar está aqui no box de informações. É um livro muito baratinho, são 2 em 1, é muito bem feito. Se você quiser, compre também o panorama bíblico para poder complementar os seus estudos. Se você não concorda com as dispensações, compre para você conhecer. Pelo menos você vai saber sobre como que nós cremos. Agora, se você concorda, compre para você aprofundar os seus conhecimentos. Pode crer que esse livro aqui, que é um livro raro hoje nas editoras dispensacionalistas, vai te ensinar muito sobre como que Deus atuou na Terra e como que o homem era salvo na Terra através das diferentes economias. Tá legal, galera? Obrigado pela sua visualização. Se inscreva no canal, ative o sininho, fiquem ligados e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!